Olá, hoje a gente vai conversar sobre essa angústia existencial que existe, de talvez uma falta de propósito, de sentido, essa insatisfação de como a vida está, ou principalmente de como estamos nos portando diante da vida, tá? Então, eu garanto que se você ficar até o final desse vídeo, você vai sair daqui com uma direção e com uma clareza a respeito disso. Então, pega sua água, seu café, seu chá, seja o que for, e bora trocar essa ideia. Primeiro, eu quero, e acho que devo também, compartilhar com vocês de como que eu cheguei nessas informações. Recentemente eu desativei minhas redes sociais pessoais e passei a usar rede social só como meu trabalho mesmo. Então eu posto e saio. Eu não estou mais consumindo conteúdos rápidos e isso tem gerado uma janela de tempo muito maior no meu dia, porque eu realmente passava muito tempo no celular. E isso tem me gerado momentos de tédio que eu não tinha mais antes, porque todo momento de tédio eu pegava o celular. E nesses momentos de tédio que eu tenho me permitido a realmente sentir isso, a ficar no silêncio, a não me envolver com nenhum estímulo, isso tem gerado um espaço para o novo, para eu ouvir minha intuição, para eu ouvir minha curiosidade. E através disso eu estava ontem deitado no chão, olhando pro teto, quando de repente me surgiu a curiosidade de, como será que se parece uma célula saudável? E depois, como que será que se parece um neurônio saudável? Então, eu me deparei com algo ao pesquisar isso que me deixou mais curioso ainda, que me chamou muita atenção. Eu notei que a fragmentação, tanto a nível celular quanto a nível neuronal, geralmente, não sempre, mas geralmente representa algum problema. E aí eu comecei a questionar um pouco mais isso, né? A nível neuronal, mostra ali uma falta de comunicação, que pode gerar alguns problemas, como Alzheimer, dificuldade de aprendizado. Ali na questão celular, essa fragmentação, essa ruptura nas células, geralmente mostra uma falta de coerência interna, onde gera diversas doenças também. E aí, por correspondência, eu fiquei questionando o que isso me ensina sobre a vida. Quando eu digo sobre correspondência, eu falo realmente da lei hermética sobre correspondência, que nos instiga a refletir sobre a correspondência entre o macrocosmos, o universo, e o microcosmos, o indivíduo, que diz que aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo, aquilo que está fora é como aquilo que está dentro. Só que isso, geralmente, quando a gente vê pessoas da filosofia e espiritualidade abordando, geralmente é num nível mais de entender qual que é a relação realmente entre o universo e o seu comportamento, digamos assim. Só que essa relação, ela tá numa multidimensionalidade que a gente não consegue nem entender, né? Então são em vários níveis. Então, até a nível celular, se a gente observar, a gente consegue aprender algo sobre a nossa própria vida, a nossa própria espécie, sobre os nossos comportamentos e sobre o universo e sobre, como eu falei, a níveis que a gente não consegue entender ainda. E aí eu fiquei me questionando o que essa fragmentação representa na nossa vida. O que seria essa representação de fragmentação na nossa vida cotidiana? E aí, como as células, acontece essa ruptura, nessa falta de coerência interna, eu pensei onde que está a falta de coerência interna no plano da mente, no mundo das ideias. E observando isso, eu cheguei à conclusão de que o ser humano ele sofre muito com a falta de coerência entre o que ele pensa, o que ele sente, a forma como ele se comporta. Isso acontece por quê? Hoje,
você pensa determinada coisa sobre a vida, você tem determinadas informações. Só que amanhã você passa por alguma experiência que te ensina algo novo. Só que os seus sentimentos, o seu corpo, o seu comportamento, ele ainda está atrelado a uma memória daquilo que você sabia antes. Só que a partir desse momento gera uma falta de coerência, porque agora você tem uma compreensão nova, mas você se sente ainda daquela forma anterior, ainda se comporta daquela forma. Então, trazendo por um exemplo bem cotidiano, assim, vamos supor que você refletiu sobre como você objetifica o seu corpo. Você viu que isso não é mais legal, não faz mais sentido, que isso te traz realmente coisas ruins. Só que a sua resposta emocional com isso, o seu corpo está ligado até num sistema de dopamina em relação a isso. Então você está acostumada a receber curtidas quando você se expõe, a receber elogios, a se sentir aceito, validado. Então você continua fazendo isso mesmo sabendo que isso não é mais tão legal, mas você encontra talvez justificativas e pequenas desculpas que fazem com que você mesmo se engane em algum nível para continuar com aquele comportamento. Tá? Então você pega esse exemplo e você pode jogar para qualquer outra coisa. Sabe aquela sensação de que, pô, eu sei que eu deveria estar fazendo tal coisa, mas eu não faço, não consigo? Vem dessa incoerência, porque antes você tinha uma forma estabelecida de ser, de sentir e fazer, de pensar. Só que você tá numa vida em que você vai crescendo e vai evoluindo e vai passando por experiências e vai aprendendo coisas novas. E aí, meu caro, minha cara, esse é o momento que você tem que se questionar aonde que estão suas incoerências. Porque são inclusive a partir delas que a gente vai gerar doenças, que a gente vai gerar problemas na nossa vida, seja num nível da vida como um todo, ou seja num nível físico mesmo, neuronal. Então, basicamente, a gente tem que se questionar: o que eu já sei que não tá legal na minha vida? O que eu já sei que eu deveria mudar, mas que eu não mudo? Entender. Eu não mudo por quê? Eu não mudo porque, cara, a minha memória sentimental e comportamental tá atrelada a isso ainda. Aqui vai ter que entrar uma força de vontade. Aqui vai ter que entrar um propósito. Aqui vai ter que entrar a integridade. Isso que é ser íntegro. Se a gente for ver dentro da filosofia, da espiritualidade, há muito tempo que se diz que a integridade, e não num sentido de um moralismo, mas na integridade dessa coerência interna, é o princípio de tudo, é o que te eleva. Então essa angústia que eu vinha falando para vocês, ela vem de fato dessa falta de coerência interna, dessa falta de comunicação igual aos neurônios entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz, a forma que você se comporta. Então, se você quer resolver essa angústia, essa falta de sentido e propósito, eu diria que olhar para isso basta. Vamos lá, deixa eu retificar aqui. Não só olhar, obviamente agir em relação a isso. Mas quando eu digo olhar para isso basta, estou falando no sentido de que você não pode mais negligenciar isso, como quase todo mundo vem fazendo a vida toda. Todo mundo passa por situações, experiências, aprendizados, porque a vida é pedagógica. Então, a todo momento você está recebendo alguma coisa ali.
Só que o quanto você realmente está mudando diante daquilo que você percebe e aprende da vida. O quanto você realmente está em coerência com aquilo que você aprendeu. Eu falo por mim, sendo muito vulnerável aqui. É nítido o quão os maiores problemas da minha vida vieram, as maiores dores vieram dessa falta de coerência, porque fui muito incoerente durante muito tempo. E ainda sou, em vários níveis, e tô lutando para deixar de ser. Para mim, agora abrindo o meu coração aqui, a minha individualidade. Eu senti na minha vida que eu acessei níveis tão profundos de compreensão que o meu emocional, o meu corpo não entendeu, não dá até vontade de chorar aqui, mas não teve tempo de certa forma, não só tempo, mas foi um choque tão grande, foi tanta informação com uma vida que não estava alinhada com essas informações, que foi um grande choque que para mim era mais fácil seguir sendo incoerente, que parecia inalcançável, que parecia que eu iria enfrentar uma grande solidão se eu escolhesse ser coerente, porque eu ia ter que abandonar tudo, inclusive a mim mesmo. E para mim, isso foi talvez a parte mais difícil, até eu descobrir que você abandonar versões de si mesmo é algo que faz parte da vida e que momentos de solidão vão existir, mas que definitivamente, se você entrar em coerência, o resultado não é a solidão. Talvez enquanto você tenta, enquanto você acredita que você vai ficar sozinho nisso, porque você vai abandonar um monte de aspecto da sua vida, talvez você passe por uma fase e talvez você viva isso um pouco. Mas o resultado de estar coerente, de estar em alinhamento interno, não é a solidão, pelo contrário. A vida vai sorrir muito mais para você dessa forma. Mas sim, no começo vai dar um medo. Como eu falei no vídeo anterior, de que a mente ela prefere 1000 vezes a prisão familiar do que a liberdade desconhecida. Então é isso. Acredito que a mensagem principal desse vídeo foi passada aqui. Me digam se vocês estão gostando desse formato, que eu quis deixar o mais simples possível para que eu possa realmente fazer. Eu me prendi muito tempo num perfeccionismo, eu gosto muito de vídeo, eu gosto muito de fotografia, então eu queria ter o melhor cenário, a melhor iluminação, a melhor edição, e eu ainda pretendo ter projetos com isso, só que nesse momento parte de mim que está pedindo essa coerência, está pedindo que eu simplesmente entregue. E a forma de eu entregar tudo isso que eu aprendo, que eu vivo, com mais naturalidade, mais facilidade para mim nesse momento é essa aqui, a mais simples possível, como uma conversa. Espero que vocês estejam gostando, que isso chegue nas pessoas. Então curte aí, comenta, se inscreve no canal, que isso tudo ajuda muito. Tá? Me fala aí se esse vídeo tocou você, se fez sentido. E coloca isso em prática, daqui a umas semanas volta aqui, que eu quero ouvir o quanto isso mudou a sua vida, tá? É isso, um grande abraço, um beijo, até o próximo vídeo.